Olá, velejadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Eu tô aqui no veleiro Spray e tô ancorado aqui perto da Ilha dos Frades, na Bahia. E hoje eu quero falar de um assunto aí que o pessoal tem me pedido muito, que são os sistemas de condução automática do veleiro, de automatização do rumo, né, no leme. E nós temos dois tipos de sistema. O primeiro é o leme de vento, é aquele que é um sistema 100% mecânico, que utiliza o vento e a direção do vento para conseguir manter o barco num determinado rumo. E o segundo são os pilotos automáticos, né? Em inglês autopilot. O autopilot é um sistema que envolve equipamentos eletrônicos, motores, e que podem manter o barco num rumo e ainda fazer outras coisas, como a gente vai ver. Dentro dos pilotos automáticos também nós temos basicamente dois tipos. O mais simples, que é o piloto de cana de leme, para barcos com cana de leme, e os pilotos que atuam no sistema de roda de leme, tá? Que são mais complexos. E no vídeo de hoje, então, a gente vai ver o primeiro tipo, o piloto automático para cana de leme. Tá? Então fique até o final do vídeo. Não se esqueçam de dar um like se gostar desse conteúdo. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, vai lá e se inscreve. E se você quiser participar da comunidade de apoiadores, apoiar o nosso trabalho com qualquer valor, você será muito bem-vindo nessa querida comunidade. O link está aqui embaixo do Apoia-se. Bora pro vídeo então! Agora que você já aprendeu a velejar, e principalmente depois que você já trocou de barco de um pequeno day sailor, por exemplo, para um barco com cabine, um pequeno oceânico, você vai querer desfrutar então de algum sistema que possa lhe permitir que o barco mantenha o rumo sem você precisar estar no timão o tempo todo. E aí então que entram os pilotos automáticos, né, por exemplo, que é o que nós vamos ver hoje, o piloto mais simples, que é o piloto de cana de leme. Tá? Então é um equipamento simples, com custo assim relativamente baixo e que também consome pouca energia. Esse é um ponto aí também bem importante. Os sistemas aí de automatização de governo, seja leme de vento ou piloto automático, eles são muito importantes para travessias, por exemplo. Hoje os cruzeiristas usam piloto automático em quase 100% dos casos, e principalmente para navegação em solitário ele é fundamental, né? Então tem muitos velejadores aí, vocês podem ver isso nessas histórias, nos livros, né? Que inclusive dão nome para o piloto automático, né? Eu acho isso coisa de maluco, dar nome para uma máquina, né? Mas enfim. Bom, mudando de assunto, nós estamos aqui então no veleiro Spray, que é um Fast 303, esse é o barco que nós fazemos os nossos cursos de vela oceânica aqui na região de Salvador, e ele tem então uma cana de leme. Então, nesse barco nós temos um piloto automático de cana de leme, que é esse cara aqui, e o nome dele é Joshua. Joshua, dá um oi aí pro pessoal, pros seguidores do canal, te apresenta aí. Eu acho que ele tá meio tímido hoje, tá? Tá tudo bem. Tá. O Joshua é um ST-2000 da Raymarine. Então esse é um piloto automático de cana de leme muito usado, muito popular, né? A Raymarine tem dois modelos de piloto automático de cana. Um é o ST-1000, que é muito parecido com esse, só que ele é um pouco menor e ele é indicado para barcos de até 3 toneladas. E o ST-2000, esse aqui, indicado para barcos que tenham até 4 toneladas e meia de deslocamento, né? Então o spray deve ter em torno de 4 toneladas, ele tá ok, tá bem
dimensionado, né? Então agora a gente vai ver as partes do piloto, como é que ele é instalado e algumas funções dele. Bom, então aqui está o nosso ST2000. É um equipamento compacto, né? E ele é formado pelo corpo principal, o braço e o fio com o conector padrão aqui da Raymarine. Então aqui dentro a gente tem uma bússola eletrônica e tem um softwarezinho aqui que lê essa bússola e transmite as informações então para o motor, que vai fazer o acionamento do braço, que vai estar ligado aqui através desse buraquinho aqui. Ele vai se conectar num pininho na cana de leme, como nós vamos ver depois, tá? É um equipamento que consome pouca energia, tá? Quando está em uso, quando está navegando, ele consome entre 0,5 e 1,5 amperes. Isso é pouco, né? Assim, comparado com outros equipamentos no barco, tá? O que torna ele bem interessante para usar aí em veleiros pequenos, que não tem uma capacidade aí de placas solares tão grandes, né? Então uma placa solar aí normal, média e baterias vão dar conta aí do recado, tá? Esse conector aqui padrão da Raymarine, ele tem 6 pinos. 2 desses 6 pinos servem para alimentação elétrica de 12 volts. Ele funciona com 12 volts, tá? E se a gente alimentar somente esses 2 pinos aí com os 12 volts, ele já vai funcionar na sua função básica. Depois ele tem algumas funções avançadas, que eu já vou explicar depois, né? E é para isso porque tem os outros pinos. Os outros 4 pinos servem então para ligar a uma rede que pode ser de 2 tipos. Pode ser a rede NEMEA 083 ou pode ser a rede Sea-Talk, tá? Esses são protocolos de comunicação entre equipamentos aí marítimos, né? Então, no modo básico, o que o piloto automático vai fazer? Ele vai manter o barco num determinado rumo que a gente quiser. E nós vamos mostrar isso na prática, como é que ele faz. Essa é para mim a principal função do piloto e é a função que eu uso. Eu acho que isso é o mais importante que o piloto deve fazer, ou seja, manter um barco num determinado rumo para você poder soltar o leme, fazer outras coisas, né? E ele ainda tem, nesse modo básico, ele ainda tem como você ir corrigindo o rumo, 1 grau para boreste, 1 grau para bombordo, ou até mais, 10 graus para um lado ou para o outro, que eu já acho isso fantástico. Acho que já resolve muita coisa. Mas ele ainda tem também, para quem gosta aí de tecnologia, eletrônicos a bordo, etc., ele tem então essas entradas do NEMEA 0183 ou Sea-Talk, porque aí ele pode se comunicar com um chart plotter, inclusive de outras marcas, não precisa ser Raymarine, desde que use esses protocolos, e aí ele pode, por exemplo, seguir uma rota estabelecida, vai chegar no waypoint, ele vai mudar, esse tipo de coisa, tá? Mas nós não vamos entrar nisso. Eu recomendo que quem esteja começando também não entre nisso. Aprenda a usar bem o piloto no modo básico. Primeiro você precisa fazer a calibração da bússola do piloto. Ele tem uma bússola interna aqui, né? Uma bússola eletrônica. E só para vocês entenderem o mecanismo, quando a gente está navegando e a gente aperta aqui o botão Autopilot, ele faz a leitura momentânea, naquele segundo ele lê a bússola e grava aquela informação. E o barco continua navegando e ele continua lendo, segundo a segundo, os valores que a bússola está dando. E aí ele vai comparar o valor que a bússola está dando naquele determinado momento com aquele valor que ela gravou no momento que eu apertei o alto. E aí ela vai ver que tem uma diferença e ela já vai então mandar uma informação para o motorzinho acionar o braço para fazer um movimento no leme para corrigir, para voltar para aquele valor. Então ele está sempre, continuamente corrigindo o rumo em função do valor então que a gente que apareceu, né, no momento que a gente clicou em Autopilot. Então, voltando, quando você compra e vai instalar o equipamento, você precisa fazer a calibração da bússola. Essa calibração é feita
apertando o botão Stand-by aqui por mais de um segundo, e aí vão aparecer aqui uns símbolos aqui no display mostrando que ele está calibrando, e você precisa então colocar o barco, isso num dia com pouco vento, com mar liso, né? Você vai usando aqui o mais um, menos um, para fazer o barco fazer um grande círculo. Você tem que estar no lugar aberto e tem que fazer um grande círculo, e ele vai fazer uma ou duas voltas até calibrar, tá? Eu posso fazer um vídeo aí especificamente, se vocês acharem legal, especificamente sobre a calibração aqui do ST1000 e do ST2000, que é igual, tá? Então escrevam aí nos comentários se vocês acharem interessante um vídeo sobre isso. Então agora vamos ver como é que a gente instala o piloto automático ali na cana de leme. Então primeiro o barco tem que ser preparado para receber o piloto automático. Então aqui, por exemplo, a gente tem o encaixe para aquele suporte ali do piloto encaixar, né, e poder girar. Tá? Isso vem no kit, né? Aqui é a parte do casco do conector, aquele conector lá de 6 pinos, também vem junto no kit. E na cana de leme aqui, a gente tem um suportezinho aqui, que é um pininho de inox, também para encaixar o braço do piloto. Então esses 3 elementos têm que ser instalados no barco antes de usar. No manual de instruções do piloto vem então todas as especificações, né? Então a gente tem, por exemplo, uma distância padrão aqui, daqui até o centro da cana de leme. Se essa distância for maior, aí você precisa colocar extensões naquele braço do atuador do leme, né? Outra distância muito importante é a distância aqui, desse pino, onde vai ser instalado aqui esse pino na cana de leme em relação ao eixo do leme. Essa distância aqui é bem importante, tá? No manual ele especifica que são 18 polegadas ou 46 centímetros. Então agora que está tudo instalado no barco, a gente pode então instalar o piloto. Aqui já tem que estar energizado, né, com 12 volts pelo menos para funcionar no modo básico. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é conectar então esse conector redondo, sendo que ele tem então um pininho aqui, um ressalto aqui. A gente tem que prestar atenção para que esse ressalto coincida então com o rasgo que tem aqui na outra base, tá? E aí a gente aperta essa rosca aqui. Ele fez um sinal sonoro aqui mostrando que ali, o display já apareceu e ele já está começando a fazer a leitura da bússola interna. E tem um Czinho ali piscando. Esse C indica que ele está no modo stand-by. O piloto sempre vai ligar no modo stand-by. E aqui a gente simplesmente encaixa ali, aquele pino no suporte que já está no barco. E agora a gente vai encaixar o braço. Esse braço aqui também é chamado de atuador. A gente vai conectar ele aqui então, nesse pino. Só encaixar. Pronto. E agora a gente pode ajustar através aqui, dos botões menos um e mais um, a gente pode ajustar. Quando a gente aperta aqui, o menos um, ele vai puxar o atuador para que a gente deixe a cana bem na metade aqui, bem no meio, mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora a cana de leme está no meio do barco. E ele tá então no modo stand-by, tá aparecendo um Czinho ali que fica piscando. E quando ele tá no modo stand-by, a gente ainda pode mexer aqui, sempre com bastante cuidado, devagar, porque ele tá movimentando as engrenagens internas. Então a gente evita de mexer muito rápido e também evita de conduzir o barco por muito tempo nesse modo, para não ficar
forçando essas engrenagens internas aqui, né? Então a gente percebe que aqui está aparecendo ali o rumo do barco. Então esse piloto automático já está com a bússola calibrada, ele já está mostrando aqui, ó, o rumo magnético, ó, 149, né? E aí a gente vê que pela agulha magnética tá batendo ali 150, 149, né? Tá mais ou menos isso ali, tá? Então ele já tá calibrado. E quando tá então no modo standby, ele vai aparecer o Czinho. E quando a gente atuar, quando a gente apertar o alto, ó, vai mudar e vai aparecer um A ali, ó, tá? E ele já está começando a mexer o atuador ali para corrigir, só que no caso o barco está parado, então não vai funcionar, né? Então a gente volta aqui, ó, e aperta o standby novamente. Um dos recursos avançados que esses pilotos da Raymarine têm é o modo Wind Vane, que ele simula um leme de vento, ou seja, ele recebe as informações do vento e conduz o barco em relação a isso. Mas esse recurso ele só é possível se você tiver uma estação de vento instalada no topo do mastro, conectada com o seu sistema aí de navegação, com o seu GPS, Chart Plotter, né? Aí você usa aqueles pinos lá do Nemea ou do Seatalk, e pode utilizar. Isso pode ser interessante, por exemplo, se você está navegando numa orça máxima ali, com o piloto automático, e aí você aí o piloto vai corrigir o rumo do barco em função das rajadas, né? Pode ser interessante nesse sentido. Mas nós conectamos agora no modo simples, só com alimentação de 12 volts, e nós vamos então testar, ver como é que ele funciona então nesse modo básico de operação, numa velejada aqui perto. Bora lá então! Muito bem, vamos entender como é que funciona o piloto automático de cana de leme, então, né? No modo básico, que é o que eu uso, aquele modo que a gente simplesmente usa ele para manter o rumo do barco fixo e a gente poder soltar o leme e fazer outras coisas e resolver algum problema no barco, cuidar das velas, né? Ou mesmo descansar, desde que a gente mantenha sempre a vigilância. Ok? Então eu estou tocando o barco aqui com a cana de leme e tá ali o Joshua, nosso piloto, nosso companheiro. Ele tá já conectado aqui, ó, com energia, o display já está funcionando, ó, tá? E aí a gente vai agora conectar no leme aqui, nesse pininho na cana de leme. E eu posso ajustar, na hora de conectar, eu posso ajustar com os botões aqui, ó, de menos, ó, e de mais, ó, eu posso ajustar o braço para ficar aqui, ó, aonde eu quero para conectar ele aqui, ó. Ele tem um buraquinho, conectei ali. Agora eu tô no modo standby, né? Eu ainda tô no modo standby, então eu posso ainda movimentar aqui, ó, a cana de leme. Então no modo standby eu posso fazer movimentos suaves com a cana de leme. Ela fica mais pesada, óbvio, né? Mas eu posso movimentar, ou seja, eu posso ainda conduzir, eu ainda estou conduzindo ele na mão e o piloto automático ainda não está engrenado. Agora eu vou colocar o barco no rumo que eu quero. Então eu posso colocar o barco no rumo baseado numa referência visual. Posso
basear o rumo na bússola, né, na agulha magnética, ou no chart plotter, ó, no Navionics, que esteja indicando o meu rumo. Então eu vou acertar bem o rumo e mantenho o barco nesse rumo um pouquinho, porque eu preciso entregar o barco no rumo certo para o piloto. E quando ele estiver então certinho no meu rumo, eu vou ali então e aperto o Autopilot. E a partir de agora, então eu posso soltar e o piloto já está levando o barco. Eu estou com a minha mão solta aqui, ele começa a fazer pequenas correções nesse braço aqui, empurrando ou trazendo, né? Ou seja, ele está comparando aquela leitura que ele fez na bússola interna dele. No momento que eu apertei o botão alto, ele gravou aquela informação do rumo da bússola naquele momento. E ele passa então a fazer uma leitura segundo a segundo do novo rumo, e se tiver diferente ele já corrige imediatamente, ele já dá o comando ali com o braço para corrigir, e assim então agora o barco já está navegando no piloto automático. Agora, se por acaso eu não conseguir entregar o barco para o piloto no rumo certinho, ele ficou um pouquinho, alguns graus para um lado ou para o outro, não tem problema, eu posso corrigir isso facilmente com esses botões aqui, né? Então, como eu já tinha mostrado, ó, a gente tem o botão mais um e menos 1, mais 10 e menos 10, né? Então, por exemplo, eu preciso corrigir agora 3 graus para bombordo. O bombordo é o menos. Então eu vou apertar 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Aí eu corrijo então 3 graus para bombordo. Esses botões a gente sempre aperta, espera um pouquinho, aperta de novo e assim vai. Não vai apertando muito seguido várias vezes, tá? A gente espera que ele vá corrigindo e vai apertando de novo se precisar. Agora vamos supor que tenha um barco pesqueiro bem na proa ali parado e eu preciso desviar. Eu vi o barco agora e preciso fazer um desvio maior. Então eu posso usar as teclas então mais 10 ou menos 10, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou clicar aqui em menos 10, ó, apertar uma vez o menos 10 e vamos ver aí o barco vai corrigir o rumo ali, ó. Olha como ele faz uma correção rápida ali, ó, de 10 graus para bombordo, né? Aí eu já vou então contornar, digamos, aquele barco pesqueiro. Eu dei um exemplo aqui, nesse caso a gente não está com nada, mas eu dei um exemplo como se tivesse um barco pesqueiro por ali. E depois de passar por ele, de contornar, eu posso então voltar, ó, aqui, mais 10, e aí ele vai, ó, corrigir 10 graus agora para boreste e estabiliza o rumo novamente. Caso aconteça alguma situação em que você precise uma mudança muito rápida de rumo, como por exemplo uma rede que você viu muito em cima, alguma situação assim, aí você precisa desconectar o piloto automático rapidamente, ou pelo menos desengrenar ele, que é com a tecla Standby, que é essa tecla aqui, ó. Por isso que essa tecla Standby, ela é a tecla mais importante que você tem que saber, porque na emergência é nela que você vai. Inclusive, o ST2000, ele tem na tecla Standby um relevo, tá? Você sente à noite, por exemplo, você passa o dedo ali, você sabe que é a tecla Standby, né? Aqui assim, ó. Então, para você voltar a tomar o leme nas mãos, você aperta Standby e você já está com o leme na mão. Você pode manobrar aqui, embora esteja ainda um pouco pesado. Caso a manobra tenha que ser muito brusca por causa da situação, aí você desconecta ali, ó, tira e deixa o leme livre para poder, ó, fazer uma manobra mais rápida, tá? E aí desvia, resolve, depois
conecta novamente o piloto depois que a situação se resolveu. Pronto. Voltamos à normalidade. Tem uma função aí bem legal também do piloto automático, isso todos têm, tanto os de cana quanto os de roda de leme, que é o Auto Tech, que é para cambar automaticamente. Ele muda automaticamente o rumo, né? Você está numa orça e vai cambar para a orça do outro lado, que é mais ou menos 90 graus, né? Então ele, por padrão, nessa função, ele camba 100 graus. O vento já está mais forte agora, espero que o som ainda esteja bom, porque fica um ruído muito grande, né? Apesar aqui desse chinchila aqui, mas vamos ver se vocês entendem. Então a gente está navegando numa orça aqui, com amuras para bom bordo, e nós vamos cambar. E aí funciona assim, a gente aperta simultaneamente o -1 e o -10, aí ele vai cambar para bom bordo, né? E se fosse mais 1, mais 10, ele cambaria para boreste. Nesse caso, então, a gente vai apertar -1 e -10 ao mesmo tempo. Eu já preparei ali aquela catraca, e aí assim que eu cambar, eu solto aqui as voltas nessa e caço lá, e vou cuidando para a vela de proa ir passando ali pelo mastro, né? Então vamos lá, ó, vou apertar simultaneamente, ó, e ele já vai pronto, ó, já tá na orça do outro lado e eu nem mexi no leme, o piloto automático fez tudo. Então isso para velejar sozinho é muito útil, tá? Funciona direitinho. Depois, claro, dependendo da situação, você vai corrigir. Depois que chegar no outro bordo, você vai corrigir, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas dessa vez ele fez certinho. Então, para quem gosta de velejar sozinho como eu, o piloto automático é um grande aliado, né? Para não dizer um grande amigo. Ele não nos exime da responsabilidade de cuidar, né? De cuidar a proa, de ficar em vigilância constante, mas ele permite que a gente fique, por exemplo, mais relaxado, né? Então eu, por exemplo, gosto muito de ficar aqui na proa, que eu fico numa posição privilegiada aí para vigiar os barcos, mas eu posso ficar aqui apreciando a navegação do barco, né? Então, quando a gente tem um sistema assim de piloto automático simples como esse, né, a gente está aqui numa situação em que o barco está sendo movido só pela força do vento e o próprio piloto automático está sendo alimentado aí pelas baterias que estão sendo carregadas pelo sol, pelas placas solares, né? Então a gente tem aqui uma máquina totalmente sustentável. E eu fico então aqui admirando essa coisa que parece uma criatura com vida própria me levando para o lugar que eu quero. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um forte abraço e bons ventos! New shoes on a Friday morning. New look, still can't hide my born. I got a pocket full of change-ups. I switch hit, I'm a stranger. Consistent ain't something I could say well. Build my change into the wishing for a change well. Wish a day a swell life for the next come. And when the next come, pretend that it's the best one. Like I ain't even gonna try and say that to the next one. Switch my living situation every chance that I be getting. Sick of running laps on Sisyphus' treadmill. Man, I really need to sit still. Seems like that ain't something I could instill. Ebb and flow, I can hold.